Olá a todos, chamo Gonçalo Ferreira e sou autor do Livro da Bolsa e irei neste vídeo explicar-vos o que são gráficos de pontos, até porque, vendo esta explicação, irão perceber o que é um gráfico em si. Gráficos de pontos. Fiz o exame de um gráfico de pontos, que é isto que tem aqui em cima, estão a ver esta imagem, onde podem ver, a título de curiosidade, quando um ponto é mais baixo que o anterior fica vermelho e quando é acima do anterior, quando há uma subida, fica azul. Isto é só um pequeno à parte. Fiz um exemplo de um gráfico de pontos e olhando para um ponto, podemos ver a que coordenadas corresponde o mesmo, sabendo assim a que preço esteve numa determinada data e hora. Ou data ou hora. Porque um gráfico pode ter visível a data e a hora, só a data ou só a hora. Porque se for um gráfico só de um dia, tem a lógica que só mostra em hora. Se for um gráfico do ano inteiro, normalmente só mostram os dias. Se for um gráfico, por exemplo, de uma semana, pode ser que mostrem a data e as horas, porque irão mostrar-vos ao longo do dia como é que correu, não é? Quanto às coordenadas, há duas escalas onde as mesmas são representadas. A escala horizontal, normalmente designada em matemática por eixo X, ou X-axis em inglês, contém a escala temporal, ou seja, a marcação de cada período, podendo conter dias, horas, semanas, minutos ou qualquer outra medida de tempo que seja escolhida para lá estar, que eu irei explicar mais abaixo. E é esta que vem aqui no gráfico. Estão a ver? Na linha horizontal inferior do gráfico, aqui poderá estar, por exemplo, indicação a que é que corresponde cada ponto. Se é o dia 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ou seja, pode estar aqui o mês inteiro. Ou então podem ser minutos de uma hora, podem estar aqui 60 minutos, minuto 1, 2, 3, 4. Normalmente, essas legendas são saltadas, ou seja, se só couberem aqui 10 legendas, eles não vão pôr 60 umas em cima das outras, só serão 10. Esta horizontal é o temporal, diz-nos qual é o período de tempo em que está o gráfico. A escala vertical, em que está cada pontinho deste gráfico, é o do valor. Como é óbvio, quanto mais alto o pontinho, maior a hora que corresponde a esse pontinho. Estão a ver? Passando à frente. Tem aqui uma nota. Os gráficos usados na análise técnica possuem dois tipos de escalas, a horizontal e representam um período de tempo, que é a horizontal, e a vertical representa os valores dos preços. Agora, a escala vertical, normalmente designada por eixo Y ou Y-axis, em inglês, contém a escala de preços, ou seja, os valores de preço a que correspondem os valores marcados no gráfico. Ou seja, os preços a que correspondem a cada pontinho do gráfico, como eu vos disse há pouco. Iremos ver agora um gráfico de pontos, onde poderemos ver que cada ponto nesse gráfico corresponde a uma certa coordenada no eixo X, ou seja, correspondendo a uma certa data na escala temporal, que é a horizontal, e ao mesmo tempo correspondendo a uma certa coordenada no eixo Y, ou seja, correspondendo a um certo preço na escala de preços nesta mesma data, ou seja, na escala vertical, que é a dos preços. Dessa forma, assim, podemos ver a evolução de preços de um ativo financeiro durante um certo período de tempo. Vejamos o gráfico. Em primeiro lugar, vou-vos contar aqui esta nota. Os gráficos de pontos não devem ser utilizados pois são muito difíceis de ler, ok? Estes gráficos que eu vos estou a mostrar são de pontos, mas não é o que se devem usar. Isto é só para vocês aprenderem. Agora vamos ver o gráfico. Estão a ver este pontinho aqui? Está aqui uma setinha a dizer que é o preço mais baixo do gráfico. Vem aqui um pontinho mais alto. Aqui vem um ponto ainda mais alto. E vem um aqui em cima, mesmo no fim, que diz preço mais elevado do gráfico. Estão a perceber? Este é o ponto mais baixo de todo o gráfico. No gráfico não vem nenhum ponto que esteja mais baixo do que ele. Estão a ver? Corresponde, se virem aqui à direita, a um valor de 1.35 e qualquer coisa. Estão a ver? É o ponto mais baixo do gráfico. Depois este ponto sobe. Depois este ponto sobe um bocadinho mais. Este a título de exemplo, é no dia 27. Estão a ver? Dia 27 de dezembro. Ou seja, o pontinho, se andar para baixo, vão ver que está no dia 27 e estão aqui dezembro. Ou seja, vem aqui dezembro 27. Quer dizer que este ponto está a 27 de dezembro. E se seguirem esta linha, vão ver que ela corresponde exatamente ao 1.362, ou seja, corresponde a 1.3620. Estão a ver? Cada ponto, se fizerem uma linha vertical e uma linha horizontal para apontar para os valores e para a data,
vão ver a que valor é que responde, que é 1,3620, e a que data corresponde, que é 27 de dezembro. Estão a ver? E isto ficou aqui bem explícito para vocês perceberem. Depois deste ponto desceu um bocadinho, depois parece que desceu mais um bocadinho, e no fim subiu. E aqui atingiu o preço mais alto do gráfico, preço mais elevado, 1,3630. Estão a ver? À medida que o gráfico anda para a direita, é sinal que estamos a andar no tempo. Ou seja, dia 23, 24, 27, 28, 29, 30. E à medida que vamos subindo, estamos a subir estes preços. Estão a ver? O preço está a ficar mais alto. E se à medida que desce, vai baixando o preço. Ou seja, aqui o preço subiu de 1,35 qualquer coisa para 1,3520 e tal. Aqui tem 1,3620. Depois caiu para 1,3615 talvez. E aqui desceu mais um bocadinho. E no fim subiu mais do que todos os outros. E passou do 1,3630. Estão a ver? É muito fácil. Cada ponto corresponde a um valor na data e um valor na escala de valores, que é o de preços, pode estar à direita ou à esquerda. Continuando. Como podemos ver neste exemplo acima, o qual foi retirado o câmbio euro-dólar em finais de 2004, é um gráfico real, não é? Temos evolução do câmbio durante a época natalícia. Podemos ver em baixo a escala temporal, que neste caso está dividida em dois níveis. O nível superior, a marcar os dias de trading, onde podemos ver a pausa do fim de semana natalício dos dias 25 e 26, que não aparecem, pois não houve negociação nesses dias. O nível inferior dessa escala temporal contém o mês do período em questão e, neste caso, apenas podemos ler December, que é dezembro em inglês, pois os dias são todos esse mês. No lado direito da vertical, temos a escala onde estão marcados os preços, os tais valores a que o par cambial euro-dólar é cotado nesses dias, que é aquele que eu vos mostrei ali há pouco. Como podemos ver logo no início do gráfico, o dia 23 foi o dia em que o câmbio esteve no seu valor mais baixo. Como podemos ver logo no início do gráfico, o dia 23 foi o dia em que o câmbio esteve no seu valor mais baixo de todos os dias representados no gráfico, quando foi cotado pouco acima do valor 1.3500 baixo. Aqui no dia 23 seja, foi um dia que o câmbio esteve mais, que é o valor que vocês veem aqui, estão a ver, 33 é o ponto mais baixo. No dia 24 de dezembro, que é o dia seguinte, como podemos ver, já estaria cotado acima do 1,3530. Se vocês virem cá em cima, dia 24, 1,3530. Foi o que eu vos falei. Para quem nunca viu um gráfico antes, ou não saiba interpretar, no terceiro dia do gráfico, o dia 27 de dezembro, está marcado em relevo numa linha atracejada mais forte entre o ponto e as duas escalas, que, como podemos ver, apontam em baixo para o dia 27 e à direita para o valor certo de 1,3620, que foi o preço a que foi cotado o câmbio nesse dia. As cotações acalmaram nos dias seguintes, que foi o que eu vos mostrei em cima, que elas ficaram um bocadinho mais calmas, estão a ver? Aqui ficaram mais calmas. E no fim fechou em alta. As cotações acalmaram nos dias seguintes, tendo no último dia do gráfico, o dia 30 de dezembro, atingido o valor mais alto todos os dias desse gráfico. Como podemos ver, é bastante fácil ver um gráfico. É só verificar a que valor e data cada um dos valores marcados nele pertencem a ambas as escalas e comparar esses valores uns com os outros. E teremos uma leitura fácil do comportamento dos preços dentro do período de tempo que ele reflete. Nem somos obrigados a olhar com atenção para as escalas, pois é fácil deduzir ao andar para a direita que estamos a avançar no tempo e que ao subir e descer no gráfico estaremos a ver os preços aumentar e subir, definindo assim movimentos de subida e descida, tendo apenas de olhar com mais atenção se quisermos verificar a que valor um dado ativo financeiro foi cotado num certo ponto temporal, neste caso um certo dia. Atenção que eu escrevi data em cima, mas também pode ser hora, ou data e hora. Veremos mais abaixo um outro exemplo. Isto já passaremos este exemplo. Vamos voltar ao ponto de cima para consolidar esta matéria. Em primeiro lugar, tem aqui uma nota. Normalmente escolhe-se remover os períodos de tempo sem negociação, como os feriados, dos gráficos, ou poderiam tornar-se elegíveis com tanto valor a nulo a interromper os mesmos. Porquê? Porque é assim. Reparem bem. Tem aqui o dia 23, o dia 24. Nota cá o dia 25, que foi feriado. Nem o dia 26, que deve ter sido um domingo. Aparece depois o dia 27, que é uma segunda-feira, 28, 29, 30. Ou seja, se não fosse o fim de semana, iria aparecer aqui o 23, o 24, depois um valor a zero no 25 e um valor a zero no 26, que era sábado, que era domingo.
não tem lógica. Um gráfico não pode ter valores a zero, senão não podemos calcular as médias móveis, os indicadores, etc. Não pode ter valores a zero. E ao mesmo tempo também não ficaria correto se nós puséssemos o valor do dia 25, que é feriado, igual ao dia 24, e o valor de domingo, que era dia 26, igual ao anterior. Porque não seria bom. Porque se vocês virem bem, no fundo é o correto. Ou seja, no dia 25 o valor é igual ao dia 24, que é o feriado, e no domingo, dia 26, o valor continua a ser igual ao do dia 24, que é o último valor que foi definido, não é? Ou seja, o valor é igual. Mas se nós pusermos aqui o dia 25 e o dia 26 com o mesmo valor igual, os outros indicadores, como por exemplo uma média móvel, não iria bater certo. Ou seja, porque uma média móvel, em vez de ser uma média sobre estes valores, que são os que importam, iria ter este valor aqui repetido 3 vezes, iria afetar as médias móveis, iria afetar os indicadores e todo o tipo de coisas. Ou seja, por isso nós não podemos ter nem valores a zeros, que iria estragar indicadores e iria confundir isto tudo, como também não podemos ter valores repetidos aos feriados e sábados e domingos, porque apesar do valor ser de facto o do último dia, iria estragar os cálculos das médias móveis e vários indicadores. Por essa razão, os dias dos feriados e dos sábados e domingos são cortados dos gráficos, ok? Agora vou descer aqui no livro, para o ponto onde nós ficamos. Vejam esta nota. A escala temporal mais comum e famosa é a diária, em que cada ponto gráfico corresponde a um dia de trading. Trading, para quem não sabe, é o dia de negociação em bolsa, ou forex, ou o que quer que seja. Apesar de existirem outras também muito utilizadas. Por isso, a mais usada é a do dia. Eu, noutro vídeo, em princípio, irei falar sobre isto, mas é importante saber que há escalas mais importantes que outras que devem usar e há outras que não devem usar. Devem usar as do dia e as das horas. Não devem usar as escalas do minuto, 5 minutos, 15 minutos. Há escalas que devem usar mais do que outras. E mais tarde explicarei porquê, ok? Noutro vídeo, noutra lição. Veremos mais abaixo um exemplo de visualização de evolução de preços num determinado período de tempo, em que a escala temporal estará dividida em dias, ou seja, cada valor correspondendo a um dia diferente, e com o preço desse mesmo ativo financeiro à direita, para podermos ver que preço esse ativo tem em cada dia e assim vendo facilmente a sua evolução. Vamos ver que exemplo é que eu decidi pôr naquela altura neste livro. Nota: é a regra habitual colocar a escala de preços, ou seja, a vertical, do lado direito dos gráficos e a temporal, ou seja, a horizontal, abaixo, mas cabe a cada um definir onde as colocar. Na altura que eu escrevi isto, era muito habitual termos a escala de gráficos do lado direito. Existiam muitos programas, como o MetaTrader, que eu usei neste caso em gráficos de Forex, que tinham as escalas por defeito no lado direito. Antigamente era muito usado no lado direito. Hoje em dia, segundo o que eu vejo, é mais usado do lado esquerdo. Eu próprio uso mais do lado esquerdo. Por isso, não achem estranho se eu no vídeo falar, se eu aqui no livro falar que é no lado direito, porque a maioria dos gráficos hoje em dia mostram a escala do lado esquerdo e não do lado direito. Ou seja, isto do lado direito foi uma moda que já passou, esqueçam isto. Podem usar do lado direito, podem usar do lado esquerdo, tanto faz. O importante é que usem como já mais jeito, ok? O importante é que tenha de haver uma escala temporal na horizontal, que até podia estar em cima, mas isso não teria muito sentido, e uma de valores do lado esquerdo ou direito. Tal como no exemplo acima, retirado de um gráfico diário, onde cada ponto representa o valor de um dia apenas do câmbio euro-dólar de finais do ano 2004, que foi daqui deste período que eu retirei aquele gráfico anterior. As escalas costumam estar na grande maioria dos gráficos representadas desta forma, com a escala temporal abaixo do gráfico e a escala de preços à direita ou esquerda, sendo a forma mais comum de visualizar essas escalas. Assista a escala, não dá para ver bem aonde pertence cada ponto, estão a ver? É complicado usar gráficos de pontos. Reparem que os valores que vimos no gráfico há bocado estão todos aqui, que aqueles valores eram no fim de dezembro, estão a ver, e correspondem a estes valores aqui. Estão a ver aquela pequena subida, depois a maior subida, depois aquela estagnação e o último valor no fim, lá para o dia 30, etc. Está tudo aqui no fim de 2017. Ou seja, nós fizemos aqui neste gráfico um zoom out ao gráfico anterior. Ou seja, nós estamos a ver muito mais valores num gráfico do que antes. Por isso o que antes ocupava um gráfico inteiro, agora ocupa apenas um bocadinho
deste gráfico, porque isto já tem não uma semana, mas pá, aí 2 meses. Estão a ver? Está tudo aqui em cima. Agora, para trás tem esta subida e à frente tem outra subida. Estão a ver? E uma descida aqui. Ou seja, podem ver assim que o preço subiu até aqui, desceu, subiu, andou mais ou menos de lado, subiu, desceu. Subiu, 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 desceu, subiu, subiu, desceu, subiu. Desceu, subiu, desceu, desceu, desceu. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu até cá acima. Desceu um bocadinho, deu um toquezinho final e depois começou a cair por ali abaixo. Estão a ver? É assim que se vê a evolução do preço. No fundo, isto revela uma subida lenta ao longo do gráfico, uma estabilização aqui e uma subida até ali. Continuando. Desta vez poderemos ver também que já temos mais de um mês definido na área inferior na escala temporal, tal como o ano 2005 marcado no começo do mesmo, enquanto temos os dias marcados de 5 em 5 dias na área superior da escala, a cada segunda-feira, que é o dia de começo da negociação semanal no câmbio em questão, e podemos ver as semanas separadas por divisores constituídos por linhas atravessado verticais para podermos facilmente identificar a evolução de preços entre cada semana. Nota, os riscos na vertical que podemos ver no gráfico são normalmente chamados em inglês de grid lines, ou seja, linhas de rede. E os softwares têm, ou aplicações, não é? Têm normalmente opções para os ativar ou desativar. Ou seja, estas linhas que vocês têm aqui, os softwares têm opções que nós podemos usar para ativar ou desativar estas linhas, estão a ver? E, neste caso, como é um gráfico diário, mostra dias, ele tem divisões para as semanas, estão a ver? Cada linhazinha destas é a divisão de uma semana. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, dentro de cada linha nós temos 5 pontos, estão a ver? Que é os 5 dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui no dia da... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estão a ver? Tem tudo 5 dias. Aqui tem 3 porque a semana não está completa. E aqui tem 4 porque a semana não está completa. Estão a ver? Cada risco representa uma semana. E tem aqui a diferença dos anos. Estão a ver? Onde começa um mês aparece a dizer dezembro em baixo. E onde começa um ano aparece 2005, que é o ano. Que é para a pessoa saber que mudou de ano. Se fosse um gráfico de diário, mais apertado, em vez destes riscos para semanas, se fosse um gráfico, imaginem, de 2 dias, em que mostram os gráficos de 1 hora de cada dia. Vocês iriam ver aqui os pontinhos seria cada hora, e cada dia teria uma riscazinha destas, uma risca destas para separar os dias. Estão a ver? Como aqui mostram muitas semanas, cada risco separa as semanas. Se vocês reduzirem o gráfico, o zoom, ou seja, mostrarem aqui 6 ou 7 meses, será diferente. Cada risco só mostrará a divisão dos meses. Estão a perceber? É mais ou menos assim que funciona. Estas grid lines, ou seja, linhas de rede, é para dividir, seja semanas, meses, para nos ajudar a facilitar a visualização. Este ajudar a facilitar é um pleonasmo. Nota, normalmente as cores mais usadas nos gráficos para separar as subidas e descidas são a cor azul para subida e vermelha para descidas. Há quem use o verde e o vermelho, só que o verde e o vermelho confunde-se quando se reduz, e especialmente para as pessoas que são daltónicas, porque um daltónico pode confundir só certos tons, como por exemplo o verde e o azul, o verde e o vermelho, por exemplo, e por isso convém ter duas cores berrantes. Neste caso usamos o azul para subidas e o vermelho para descidas, e é fácil de ver quando fizerem zoom out a isto. Agora, veremos de seguida um exemplo do mesmo período de tempo, mas com pontos de cor azul, quando estes estão acima dos pontos do dia anterior, representando subida de preços, e os pontos de cor vermelha, quando estes estão abaixo dos pontos do dia anterior, representando quedas de preços. Ou seja, aqui não se vê muito bem, vou tentar apoiar, mas se virem, sempre que um ponto está acima do valor do ponto do dia anterior, é azul. Estão a ver? Sempre que está abaixo do dia anterior, é vermelho. Quer dizer que este está vermelho, quer dizer que o ponto que não está aqui, que era fora do gráfico, devia estar alto. E baixou aqui. Aqui subiu, está azul, aqui desceu, está vermelho. Subiu, está azul, desceu, vermelho. Subiu azul, desceu, vermelho. Estão a ver? Aqui, azul porque subiu em relação a este dia, mas depois está vermelho porque caiu estes dias todos. Estão a perceber? Quando é uma subida, ou seja, subiu em relação ao dia anterior, fica azul. Quando é uma descida, ou seja, desceu em relação ao dia anterior, fica vermelho.
Como podemos verificar pelo gráfico acima, conseguimos facilmente ver as pequenas ondas de subidas e descidas que vão acontecendo, mas que, contudo, vão os preços acabando por subir até cerca de 1,3650, seguido de uma queda abaixo de 1,3330. Ou seja, podem ver que ele subiu acima de 1,3650, estão a ver? E depois começou a cair até abaixo de 1,3330, estão a ver? Vejamos agora como seria interpretar esses preços através de números numa tabela para termos a noção da importância dos gráficos nas nossas análises. Vejam bem, isto é uma tabela. Estão a ver? 1,32, 1,34, 1,33, 1,33, 32. Estão a ver? Se vocês olharem para estes valores numa tabela, aqui ainda é mais confuso, porque tem 3 lado a lado. Mas mesmo que seja uma tabela normal, vocês conseguem ver que há subidas e descidas, certo? Subiu até 1,3630 aqui e depois caiu até 1,32, não é? E 72. Conseguem ver mais ou menos. Mas se olharem para o gráfico, é bem mais fácil, já reviram? Estão a ver como é bem mais fácil perceber que há aqui uma tendência de subida e depois descida? Ok. Basicamente, e como podemos ver, é muito mais fácil interpretar um gráfico do que uma tabela de preços. Como podemos ver acima, por uma tabela de preços até podemos conseguir, com algum esforço, tentar visualizar mentalmente as subidas e descidas dos preços durante aquele período de tempo. Mas por muito esforço que se faça ao tentar interpretar essa tabela, e por muito tempo que se gaste nessa interpretação, nunca conseguiremos visualizar mentalmente e perceber bem os movimentos de preços pela tabela, tão bem quanto faríamos se olhássemos para o gráfico, que nem que fosse apenas por um segundo. Porque, reparem bem, olham para aqui só por um segundo, já viram, estão a ver? Basta olharem para um segundo e aqui não fica um segundo, aqui tentar vários segundos para tentar perceber o que é que aconteceu. E agora vejam o gráfico, basta olhar uma vez, estão a ver? Num segundo perceberam logo. Vêem a diferença? Num segundo percebem logo. Aqui tentar a ver isto a perder tempo, estão a ver? Como eu vos tinha dito, nunca conseguiremos visualizar mentalmente e perceber os movimentos de preços pela tabela tão bem quanto faríamos se olhássemos para o gráfico nem que fosse por apenas um segundo. A simples visualização de um gráfico é, por isso, algo que nos poupa muito tempo e esforço mental, além de que nos dá uma melhor imagem do que queremos saber do que se tentássemos analisar tudo através de números em bruto, como na tabela acima. É caso para se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, lembrando que esse já antigo continua a ser bem atual. Por acaso, eu esqueci-me por aqui esse dizer já antigo, neste livro engraçado. Nota, da mesma forma que se costuma dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, pode-se dizer que um gráfico na análise técnica vale por 1000 linhas com valores. Que são estas linhas que vocês viram em cima, estão a ver? Porque um gráfico pode ter milhares de linhas destas representadas num gráfico pequeno, que eu irei mostrar mais tarde. Que é um gráfico com zoom out. Aqui dá uma página em branco, quer dizer que eu acabei o tema, e a seguir irei falar de gráficos de linhas. Vejam bem como é mais fácil ainda usar linhas em vez de pontos, estão a ver? Irei falar isso no próximo vídeo. Neste caso, espero que já tenham percebido o que é um gráfico, o que são gráficos de pontos, e se tiverem dúvidas, comentem. Se gostaram do vídeo, subscrevam para estarem atentos a futuros vídeos e para ajudar o canal a crescer. E se gostaram, façam like e partilhem para ajudar outros a perceber este tema. Que irei aprofundar muito mais no futuro. E não terão de estar assim a ler o livro quando poderão ver em vídeo. Ok? Então até ao próximo vídeo. Adeus.